Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, Cristo nos convida à paz e nos confirma com o testemunhas do mistério de sua Páscoa. Alegres entoamos louvores ao Pai que nos faz passar com Cristo da morte para a vida e nos torna anunciadores da boa nova, do amor, do perdão e da paz. Iniciamos cantando o canto e o ressuscitado vive entre nós, o número 108. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, e por toda a terra paz aos filhos seus. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor.
Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor,
Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo o tempo pascal, um tempo forte que nos abre a luz de Cristo, quando vivemos de uma maneira intensa
as alegrias da fé, impregnados no amor de Cristo ressuscitado. O mistério pascal é de tal importância na vida litúrgica da Igreja e na atividade apostólica de todos os redimidos pelo sangue de Cristo, que a celebração se prolonga por 50 dias. Número cheio de significado, pois exprime a plenitude da salvação definitivamente alcançada por Jesus Cristo, ressuscitado e por Ele oferecida aos homens. A ressurreição de Jesus é um acontecimento tão importante na vida do cristão, na nossa vida, que não deve ser vivido somente nestes dias em que a Igreja nos oferece a oportunidade de mergulharmos no mistério do amor do Pai, através da riqueza da liturgia deste tempo pascal. Devemos atualizar este acontecimento no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, no nosso trabalho, na nossa casa, enfim, em todos os lugares. O Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa narra mais uma aparição de Jesus. O que aconteceu no momento em que os dois discípulos de Emaús comentavam com os demais a experiência que fizeram com Cristo ressuscitado, que se dá a conhecer no partir do pão. Todos nós lembramos desta passagem tão linda que é no caminho de Emaús. Enquanto conversavam, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E assustados, eles chegam a pensar que se tratava de um fantasma, um sinal de que ainda havia muitas dúvidas, incertezas, incompreensões nos seus corações. E mesmo depois de terem visto as marcas da cruz das mãos e nos pés, os discípulos continuavam com dificuldade em acreditar no que estavam vendo. Afinal, tudo aquilo que eles presenciaram e presenciavam era grande demais para a compreensão deles, que acabaram de ver Jesus morto numa cruz. Podemos sim imaginar tamanha dificuldade. Alguém que há pouco estava pregado numa cruz, há pouco descido dessa cruz, colocado num túmulo, e agora vivo, presente no meio deles e claro no meio de nós. Assim, meus irmãos e irmãs, diante da dificuldade dos discípulos em compreender tudo aquilo, Jesus não os repreende. Pelo contrário, os compreende e numa atitude de amor, abre-lhes a mente, possibilitando entenderem as Escrituras e a partir daí se tornarem testemunhas da ressurreição, fato que as autoridades queriam abafar. Eles eram impedidos de dizer que Cristo havia ressuscitado. Numa das leituras dos Atos dos Apóstolos desta semana, trancaram os discípulos dentro de uma casa, montaram guarda,
Mas, milagrosamente, eles saem desse ambiente e vão testemunhar Jesus vivo e ressuscitado. E os guardas se culpam, porque como saíram daqui? E ao se darem conta, eles estavam no meio do povo, transformando a vida das pessoas, a tal ponto de muitos destes depois se converterem também. E neste encontro com os discípulos, Jesus transmitiu-lhes a sua paz. Foi a paz de Jesus que os fortaleceu, que os libertou do medo, que os mantinham presos. Esta mesma paz hoje chega até nós. Quem abraça esta paz tem olhar, tem o brilho do ressuscitado. Quem não abraça esta paz não tem a certeza da ressurreição, portanto vive longe de Deus. Hoje somos nós os convidados a dar testemunho da ressurreição de Jesus. Munidos de sua paz, podemos dar testemunho desta verdade em qualquer circunstância, sem medo das consequências. Muitas vezes a gente se contenta em pregar um Jesus doce, um Jesus muito gentil, mas Jesus também falava forte, dizia coisas que calava o coração das pessoas. É lógico que muitos não gostaram, e não foi por nada que ele foi crucificado, foi por causa da não aceitação da proposta do projeto de Deus, que era a vida. A paz de Jesus é diferente da suposta paz que o mundo nos oferece através das armas. A paz de Jesus é fruto da sua ressurreição. É a paz que veio da cruz. Uma paz que nos aquieta e ao mesmo tempo nos inquieta, que nos faz sair de nós mesmos para irmos ao encontro do outro. Esta é a verdadeira paz. A paz do Cristo ressuscitado é o ponto de partida da nossa caminhada de fé. Quem vive verdadeiramente esta paz não se curva diante dos desafios da vida. E aí nós entendemos a paz de Cristo, que é o cumprimento do cristão. A paz de Cristo esteja em você, meu querido irmão, minha querida irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e como o Pai, o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados.
e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Rei da glória, ouvi a nossa oração. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catequizandos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem a primeira comunhão, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Pela Assembleia dos Bispos do Brasil, para que seja iluminada pelo Espírito Santo e demonstre cada vez mais a unidade da Igreja, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Para que o Espírito Santo ilumine os povos pela paz mundial, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue. Aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer a vossa mesa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto do ofertório é prova de amor, número 202. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, que o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, que o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, que o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nós. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam o louvor. Hosana nas alturas, Hosana e louvor. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso sim. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos no amor de Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto da comunhão, fica conosco, Senhor, o número 120. Fica conosco, Senhor, somos
ceia partilhada, onde Cristo temos Páscoa na justiça. Vinde e adoremos, Páscoa na justiça. Vinde e adoremos, vinde e adoremos. Pão de cada dia nós te recebemos, vinho de alegria. Vinde e adoremos, vinho de alegria. Vinde e adoremos, vinde e adoremos. Na cruz imolado, com fervor cantemos, Cordeiro de Deus. Vinde e adoremos, Cordeiro de Deus. Vinde e adoremos, vinde e adoremos. Deus ressuscitado, te reconhecemos, vencedor da morte. Vinde e adoremos, vencedor da morte. Vinde e adoremos, vinde e adoremos. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terça-feira, dia 17, às 19h30, no Cine Floresta, haverá uma reunião com os membros do Conselho da Matriz. Dia 18 de abril, às 20 horas, missa no Santuário Tabor Porta do Céu. Encontro de preparação ao batismo, dia 19, às 19h30, no Cine Floresta. E as inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Paróquia da Catedral. As famílias do centro e dos bairros Itapajé e Ipiranga, para fazerem o seu cadastro de ajuda à restauração, procurem a Secretaria da Catedral. As demais famílias de outros bairros e capelas deverão procurar os conselhos de suas respectivas comunidades. Nós estamos fazendo o cadastro. Tem pessoas fazendo coleta em nome da catedral, dando recibos. Cuidem que é falso. Infelizmente, a gente está apenas fazendo o cadastro agora, e depois é que vai o boleto, vai o débito em conta, tudo isso. Então, está acontecendo isso. Várias pessoas vieram reclamar que estão pedindo em nome da catedral, dando recibo, mas não tem nada a ver. Quem está ajudando a pessoas que não tem nada a ver com a restauração da catedral. Tomem cuidado. Na próxima semana nós vamos iniciar a peregrinação com Santo Antônio. Nós vamos ir em todas as entidades, nos centros comunitários, nas capelas, nos bairros, e na última semana, com o início da novena aqui na catedral. Nós vamos iniciar na terça-feira, já lá na APAI. APAI estão guardando com muito carinho a chegada de Santo Antônio. Vai ser um momento mais assim bonito neste ano também. Nós queremos ir nas comunidades, motivá-las também, aumentar ainda mais a devoção de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.